Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado e trazer uma palavra para fortalecimento espiritual. Estamos neste dia tão maravilhoso, no final deste mês de fevereiro, buscando a presença do Senhor, pois iremos viver dias nos quais o Senhor precisa nos fortalecer para que possamos estar orando e guerreando espiritualmente para que vidas venham ser guardadas e livradas. A palavra de hoje que nós vamos estar meditando está em Eclesiastes 11, versículo 4 e 6. E esta palavra vem nos dizer assim: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, mas se uma crescerá bem, melhor do que a outra. Pois aqui o Senhor está nos dando um direcionamento para plantar. E o que é plantar? Plante novas sementes. Por quê? Quem planta boas sementes, colhe bons frutos. Em tempos difíceis, temos que conhecer a semente que nós vamos plantar. Como assim? O que eu estou querendo dizer? Eu estou direcionando a palavra do Senhor para a nossa vida. Nós estamos buscando fortalecimento e sabemos que somente o Senhor tem direcionamento para a nossa vida. Então o Senhor, nesta manhã, te traz para você um direcionamento no qual Ele te diz qual é a semente que você tem plantado, de que maneira você tem plantado e por que você planta de manhã e à tarde não. Por que você de manhã quer plantar, mas à tarde quer arrancar a semente que jogou na terra. Não, faça como o salmista, não, como Salomão aqui nos diz em Eclesiastes: plante cedo e também à tarde, para que não, porque você não sabe se todas as sementes vão brotar, então nem se uma crescerá melhor do que a outra. Então nós devemos plantar sim, porque encontraremos corações duros, encontraremos corações de pedra, encontraremos corações cheios de espinho, encontraremos corações à beira do caminho, encontraremos corações com terra fértil. E essa semente que o Senhor manda a gente plantar, ela é a palavra do Senhor. E como plantar é a palavra do Senhor? Com amor, com humildade, com longanimidade, com reciprocidade. Nós temos que estar sempre preparados para oferecer o nosso melhor para qualquer um, independente da situação que nós vivemos. Nessa passagem da Bíblia, a Bíblia nos ensina uma lição valiosa para as nossas vidas. O fato que tudo que plantamos iremos colher. Tudo. E essa não é uma lei que se restringe à agricultura, mas é aplicada também em nossas vidas por meio de princípios espirituais. Portanto, temos uma colheita extraordinária. É necessário nos dedicarmos ao processo de semeadura, como foi escrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas 6:7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. A colheita é algo que nós fazemos mesmo sem querer, porque a terra precisa de novas sementes. Toda plantação que você faz, ela tem um tempo que ela passa pelo processo de crescimento, de brotar e de crescer, de dar fruto. Na nossa vida não é diferente. Tudo que você fizer um dia vai voltar para você. Por que vai voltar? Porque Deus é mau? Ou porque Deus não é justo? Não, Deus é justiça.
juízo, justiça, amor e fogo consumidor. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar a nossa colheita 100 por 1. Mas nós temos que entender que a semente ruim também brota. Lembra da parábola do joio? O bom semeador, né? Foi lá e plantou sua semente e à noite veio o inimigo e lançou a semente de joio no meio do trigo. E quando os dois cresceu, é que se viu que ele estava ali. E aí, como fazer? Arrancar o joio? Se arrancamos o joio na hora errada, arrancamos a semente do trigo também. Porém, é por isso que nós temos que entender que o processo de crescimento da semente nós vamos ter que passar e nós vamos ter que colher. Então preste atenção, não seja um semeador que plante à noite no escuro. Não plante sementes que você não conhece, não plante de qualquer maneira. Saiba que a colheita é certa, você não vai de forma alguma pular a etapa da colheita. Você vai ter que colher para plantar de novo. Você precisa entender que o processo da colheita, ele é inevitável. Então preste muita atenção na plantação. Não encha um saco de sementes e saia espalhando por aí de qualquer maneira ou sem saber o que está lançando na terra. Se você decidir iniciar uma nova fase na sua vida, qualquer mudança na sua rotina, é necessário tirar ideias do papel. Quantas das vezes nós temos medo de mudança? Quantas das vezes nós desistimos dos nossos sonhos? Por quê? Porque não queremos sair do nosso comodismo. Não queremos mais fazer nada. Não tá bom assim? Vamos ficar por aqui mesmo. E desistimos dos nossos sonhos. E nos esquecemos que tem muita coisa para fazer. Então, vamos mudar essa estratégia, vamos mudar esta semeadura, vamos mudar esta maneira. Talvez a situação mais de hoje, entende? Deus nos dá apontamentos. Mas a responsabilidade é nossa. É sempre nossa. O fato é que a nossa mente sempre luta contra sair da zona de conforto, pois traz à tona novamente medos, inseguranças, incertezas, mas é necessário vencer estas barreiras e dar um pontapé inicial. José, quando foi vendido pelos irmãos e chegou no Egito, foi parar na casa de Potifar. Quando ele chegou na casa de Potifar, como assim por dizer escravo, ele achou graça aos olhos de Potifar. Por quê? Porque fez o seu melhor. Ele deu graças ao Senhor e disse que não era escravo, mas que ele ia fazer com excelência o que ele sabia, que ele ia abençoar tudo que ele colocasse as mãos para fazer, porque ele era servo de Deus. Então, independente do lugar que você está, se é no Egito, se é no deserto, se é em Lodebar, se é na Babilônia, faça o seu melhor. Sempre tenha consciência de que tudo que você fizer vai voltar para você. Eu já não acredito nisso mais, a situação está muito difícil, está tudo dando errado, tudo que eu faço não dá certo.
não consigo fazer nada. Tira isso da sua mente. Isso são setas que o inimigo tem lançado na sua mente para que você desista. Ei, José também ouviu tudo isso. Que ele era um nada, que ele era escravo, que ele não prestava para nada, que ele era somente um escravo. E ele sempre disse: eu não sou escravo. Eu não aceito essa condição. Eu sei que eu estou aqui por um propósito. E é desta maneira que nós temos que reagir quando as pessoas lançam sobre nós coisas que não é verdade. Por que que não é verdade? Você não nasceu para ser escravo. Você não nasceu para ser destruído. Você não nasceu para que o inimigo venha ditar regras para você, para que você possa fazer o que ele quer. Não, você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser luz. Você nasceu para dar frutos 100 por 1 ligados na videira verdadeira. Porque Jesus disse que todo ramo que estiver em mim, eu vou limpar para que dê cada vez mais frutos. Mas aquele ramo que estiver ligado na videira e não der fruto, vai ser arrancado e lançado no fogo. Então, entenda, você é o que o Senhor diz que você é. Você não pode aceitar todas as setas que o inimigo tem lançado sobre a sua vida. Você não tem que desistir dos teus sonhos, você não tem que desistir das tuas conquistas. Você tem que lutar constantemente contra a sua própria mente, contra você mesmo. Por quê? Porque nós temos a nossa fraqueza dentro de nós, mas todo o tempo nós temos que entender que só o Senhor pode nos ajudar. Por quê? José nos dá esse exemplo. Ei, José estava longe do seu pai. José era um menino mimado, por assim dizer, né? Porque nos dias de hoje, se você trouxer José para a nossa realidade, ele era um menino mimado. Que o pai passava a mão na cabeça, que o pai o amava mais do que os outros irmãos, o pai dava para ele a melhor veste, o pai dava para ele a excelência, o pai deu a ele o direito de um primogênito. Ei, mas por que que José ganhou esse direito? Porque José soube honrar em todo momento o seu pai terreno e o seu pai celestial. Mas como assim? Então por que que ele teve que passar por tudo isso? Por que que ele teve que ser jogado no buraco, vendido, ido para o Egito como escravo? E toda essa... para depois Deus exaltar ele? Ei, você acha que se José, um menino mimado, tivesse recebido do Senhor a sua promessa dentro da sua aldeia, para que e fosse exaltado no meio dos seus, sem passar por nada do que ele passou, achas mesmo que ele ia ser o mesmo homem? Não, ele não estava preparado, ele não tinha estrutura e ele não saberia lidar com nada disso. Então o Senhor permitiu tudo isso para forjar o caráter dele, para fortalecer tudo que ele já tinha de bom. Ah, mas Deus não precisa fazer isso, eu sou uma pessoa... Não, nós achamos isso tudo de nós, mas quando o Senhor nos permite passar por certas situações e viver em certas situações, o Senhor a cada dia nos dá uma nova visão. O Senhor a cada dia nos dá um exemplo lindo do amor dele por nós. E por que que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho vivido tudo isso. Ah, mas como é fácil para você, né? Você está aí na Europa, na casa das suas filhas, está vivendo... É maravilhoso, sabe por quê? Porque eu estou no centro da vontade do Senhor.
Não interessa o que está acontecendo, se o mundo à minha volta está em crise, se tudo está de cabeça para baixo. O meu alvo não é aqui na terra, o meu alvo está no alto. O meu alvo é o Senhor e é Ele quem cuida de mim. Por que que eu tenho que ficar preocupado ou tentando resolver o problema do mundo, se eu não estou dando conta nem dos meus? O Senhor disse que basta a cada dia o seu mal. E Ele também disse, lança sobre mim todas as suas ansiedades. E eu cuidarei de vós. O Senhor disse que se eu buscar primeiro o reino dele e a justiça, as demais coisas acontecerão. Ele vai colocar. E é no tempo dele, não é no meu. Se ele disser para mim que hoje ele vai fazer, amém. Se ele disser que não vai fazer, mas que está cuidando, que está no controle de tudo, glória a Deus, porque ele é Deus. Eu não sou nada sem ele, mas ele continua sendo somente o nosso Deus Todo-Poderoso, soberano. A sua soberania é única e ninguém pode tirar. Então, o que eu hoje quero dizer para vocês, quando nós plantamos boas sementes, entendemos que a nossa felicidade está condicionada de dentro para fora e não do exterior. A minha felicidade não está condicionada a nada exterior, e sim ao que está dentro de mim. A minha felicidade está condicionada à minha alma, ao meu corpo e ao meu espírito estar bem, estarmos ligados, conectados com o Criador. A minha felicidade não pode estar em conquistar bens terrenos, porque isso corrói, fica tudo aqui. Nós não levamos nada desse mundo. Tudo que conquistamos, tudo que trabalhamos para ter, é para ser usufruído aqui. Use com amor, use com excelência, use com sabedoria, mas faça uso de tudo que o Senhor te der, porque a palavra dele diz que ele deu, sim, para que nós possamos usufruir de todo o bem que ele nos dá. Então, se nós entendemos que a nossa felicidade está condicionada a isto, a estar bem de dentro para fora, o resto acontece. E mesmo que eu não tenha um centavo, eu continuo dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque o meu Deus não deixa faltar o pão. Ah, mas você não tem dinheiro, como vai comprar pão? O Senhor envia. O Senhor bate na porta e traz a provisão. Porque a palavra dele diz que ele não deixa um servo seu passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Porém, nós temos que entender que para viver tudo isso, precisamos tomar posse do que já é nosso. E saber que o Senhor, Ele faz para aqueles que nele esperam. Então entenda bem a palavra do Senhor e não distorça as palavras do Senhor, porque o Senhor faz para aqueles que nele esperam. Existe uma diferença surreal nessa frase, porque o Senhor não trabalha para aqueles que estão precisando, mas o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam, porque Ele não é injusto, Ele é um Deus justo. E se eu espero em outra coisa, por que Ele vai fazer? Ah, então Deus é ruim. Opa! É você que está esperando na pessoa errada.
Ele está pronto para te abençoar, mas você está esperando na pessoa errada. Você tem colocado outras coisas em primeiro lugar e não Ele. Quando você souber esperar nele, Ele fará o melhor por você. Então tome posse dessa palavra. Saiba que a lei da semeadura é algo surreal de maravilhoso. Então, tome posse da sua colheita, em nome de Jesus. Sinta-se amado e saiba que se você espera em Deus, Ele fará. Ele te dará o melhor desta terra. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional. Receba a sua bênção em nome de Jesus.